Irmãos, hoje é a nossa quarta mensagem no livro de Abacuque. Nós temos aprendido muitas coisas. Eu creio que já está muito mais que claro para nós que esse livro nos faz pensar sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre a sua santidade, a sua justiça também, pois o que nós vemos aqui é que Deus não pode tolerar o pecado. A gente já ficou claro para nós isso no que nós já estudamos até aqui. Mas também nós não podemos esquecer de que Deus, Ele também é misericórdia. Deus é misericordioso, Ele é gracioso, Ele é bondoso, e nós encontramos isso também no livro de Abacuque. Nós encontramos esse Deus que é soberano, justo, santo, mas que também é misericordioso. Então Deus é assim. Por que é tão importante nós entendermos a respeito da justiça e da misericórdia de Deus? Irmãos, um Deus justo sem misericórdia seria um exterminador. Mas um Deus misericordioso, mas sem justiça, seria um Deus inclinado à libertinagem. E o nosso Deus não é assim. Ele é santo, justo, mas também misericordioso. Deus, Ele preserva a vida daquele que o serve. E quando nós aprendemos sobre a misericórdia de Deus e a forma com que Deus, pela sua misericórdia, Ele perdoa os nossos pecados e guarda a nossa vida, nós pensamos, por que é tão importante nós termos a nossa vida guardada nesse mundo, irmãos? Nós vivemos num mundo mau. A gente vive num mundo caído, num mundo inclinado para o pecado. Alguns números aqui, só para você entender um pouco do contexto, do qual nós vivemos. De acordo com a Organização das Nações Unidas, metade das gestações que ocorrem no mundo são indesejadas. E grande parte dessas são interrompidas através do aborto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 56 milhões de abortos, sejam abortos legais, se é que isso existe, de forma nenhuma existe, sejam legais ou ilegais, 56 milhões de abortos acontecem no mundo anualmente. No Brasil, mais de 41 mil pessoas são assassinadas a cada ano. 822 mil pessoas são vítimas de estupros registrados, aqui no Brasil, todo ano. 822 mil pessoas. O tráfico de drogas movimenta cerca de 19 bilhões de reais no mundo. Aliás, no Brasil. O tráfico de drogas movimenta cerca de 19 bilhões de reais no Brasil por ano. E nós nem vamos falar a respeito de certas pautas terríveis, como a pedofilia, o homossexualismo e as suas variantes, que são muitas, os altos índices de divórcios e as corrupções do nosso sistema de governo. E aí, quando nós observamos esses e muitos outros dados que você poderia pesquisar, mas quando nós observamos isso, pense, nós não vivemos numa sociedade caída? Nós não vivemos numa sociedade que está se acabando no pecado? E aí, é por isso que nós precisamos da preservação do Senhor. Por isso que nós precisamos que o Senhor olhe por nós, nos proteja, que Ele nos ajude enquanto nós estamos nesse mundo. Esse contexto de pecado que nós encontramos hoje, não é de hoje, mas ele é de lá de trás, há muitos anos atrás. Desde que o pecado entrou no mundo através do primeiro casal, o mundo, a raça humana, ela já caiu em pecado. A raça humana, ela se entregou ao pecado, desde o primeiro casal até hoje.
Então esse contexto de violência e tudo isso que nós vivemos hoje, não é de hoje, mas de tempos atrás. Inclusive Abacuque, quando Abacuque, ele clamou a Deus, ele, lembra o que nós lemos? Abre lá em Abacuque. Abacuque no capítulo 1 nós lemos ali, no versículo 2 ele disse: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Abacuque já estava vendo lá na sua sociedade, lá no seu contexto, toda essa violência que nós encontramos hoje. Já havia toda essa violência, toda essa decadência do pecado, já havia nos dias de Abacuque. E por isso Abacuque, ele clamou ao Senhor. O que nós já aprendemos até aqui, no capítulo 1, versículos 1 a 4, nós vimos que Abacuque, ele clamou a Deus por causa dos pecados do seu povo. Assim como a nossa sociedade é caída, pecaminosa, a sociedade nos dias de Abacuque também era. Então, por isso você vê que a única esperança para esse mundo caído é Cristo. Mas o mundo não quer saber de Cristo, não querem Jesus, não querem abandonar o pecado. Isso já nos dias de Abacuque. Então Abacuque, ele clama a Deus por causa do pecado no meio do seu povo. Se lembra que esse livro, ele foi registrado em forma de diálogo. Abacuque clama a Deus, e aí em seguida o que nós encontramos no capítulo 1, versículos 5 até o versículo 11, Deus responde. E a resposta de Deus foi que Deus revelou que castigará o povo pelos seus pecados, usando os babilônios. Deus castigaria o seu povo, o povo de Deus, a nação de Judá, especialmente a cidade de Jerusalém. Deus castigaria o seu povo usando uma nação ímpia, usando homens malignos. E se Deus fez isso naquela época, naqueles dias, há tantos anos atrás, por que Deus não faria isso hoje? Se Deus já fez isso, por que Ele não poderia fazer isso hoje? E pode ser que Ele esteja fazendo. Pode ser que Ele esteja fazendo isso, porque Deus pode fazer. Ele é soberano, Ele faz aquilo que lhe convém. Deus não tem que dar satisfação para ninguém. E pode ser que por isso é que nós vivemos um mundo tão mau e caído, onde os grandes oprimem os pequenos. Pode ser. Mas aí então, quando Deus revela isso para Abacuque, Abacuque ele responde de volta, mas de forma perplexa, porque o que nós encontramos no capítulo 1, versículos 12, até o capítulo 2, versículo 1, que é onde Abacuque conversa com Deus novamente, nós vemos a perplexidade de Abacuque ao saber que um Deus santo e reto usaria o ímpio para castigar o justo. Por isso você lembra, nós vimos aqui no versículo 13 do capítulo 1, Abacuque diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Ou seja, Abacuque ele está perplexo, ele diz: Senhor, mas por que o Senhor se cala quando os injustos dominam sobre os justos? Enquanto o teu povo está sendo oprimido, o Senhor não pode ver a opressão, o Senhor não pode contemplar o pecado. Por que há tanto pecado e o Senhor se mantém quieto? Mas na verdade Deus está trabalhando no coração de Abacuque, e Abacuque ele vai chegar a entender que esse Deus que nós servimos, ele não fica quieto, ele vê todas as coisas, porque ele é um Deus soberano que controla absolutamente tudo. Nada foge do controle de Deus. Todas as circunstâncias da nossa vida, irmãos, nada disso foge do controle de Deus, nada disso foge do conhecer de Deus, nada disso. Então, quando Abacuque ele clama a Deus dizendo: Senhor, mas como que pode um Deus santo e justo permitir algo assim? O que nós vamos aprender hoje, lendo o capítulo 2, versículos 2 a 20, é que Deus ele
então ele se revela para Abacuque, ele revela que vai salvar o justo que confia nele. Deus vai salvar o justo, mas o ímpio será punido. Deus vai usar uma nação ímpia como os babilônios para trazer correção sobre o povo dele, mas não somente o povo dele será corrigido, mas também Deus trará juízo sobre essa nação ímpia, que vai ser usada por ele para trazer castigo para o seu povo. Deus vai trazer juízo, julgamento para essa nação ímpia, e é isso que nós vamos ver, irmãos. Então, olha só, nós vamos fazer de forma diferente a leitura hoje à noite. Geralmente nós lemos o texto todo de uma vez. Hoje à noite nós vamos ler aqui, à medida que as partes, né, vão se mostrando aqui, tá bom? Mas começa comigo aqui no capítulo 2, nós vamos ler versículos 2 e 3. Abacuque capítulo 2, versículos 2 e 3, primeiramente, para ficar mais fácil para nós entendermos. E o que nós vamos ver aqui é que aquela profecia que Deus havia dito, que Deus levantaria uma nação ímpia para castigar o seu povo, por causa dos pecados do seu povo, aquela profecia, ela se cumpriria logo, porque a palavra de Deus, ela nunca cai por terra. Olha aí os versículos 2 e 3. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui é: Abacuque, essa visão que eu estou te mostrando, essa profecia, escreve ela de uma forma bem grande, tão grande que até aquele que passa correndo consiga enxergar. Porque tudo isso que eu estou te falando há de acontecer, brevemente acontecerá. E se você achar que está demorando, pode esperar, porque vai acontecer. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela sempre se cumpre. Essas informações aqui que nós lemos, elas são muito importantes para nós, porque nós entendemos então que nenhuma palavra de Deus cai por terra. Tudo aquilo que Deus diz na sua palavra se cumpre. Exatamente tudo. Ela não é só importante para nós, mas também para a época de Abacuque e para as gerações seguintes. Porque essa profecia, ela já se cumpriu. Ela se cumpriu no ano de 586 antes de Cristo. Livros de história, cristãos e não cristãos, descrevem exatamente esse fato. O momento em que os babilônios invadiram a cidade de Jerusalém, invadiram Judá, levaram presos para a escravidão, para o cativeiro, o povo, os moradores da cidade, o povo de Deus. A Babilônia invadiu Jerusalém, levou o povo de Deus como escravo. Isso aconteceu no ano de 586 a.C. Então já se cumpriu antes de Cristo. Deus foi verdadeiramente sério ao cumprir tudo aquilo que ele havia dito na sua palavra, naquela revelação que ele deu para Abacuque. Deus foi sério, realmente aquela palavra se cumpriu, se cumpriu. E aí o que nós aprendemos, versículos 4 e 5, é que nesse cumprimento, os justos seriam preservados pela sua fé no Senhor, mesmo sendo dominados por um povo tão orgulhoso e impiedoso. Olha os versículos 4 e 5. A palavra de Deus diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal, homem soberbo que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Deus trata aqui de duas classes de pessoas. Ele fala aqui a respeito de alguém que é orgulhoso, soberbo,
alguém que é violento, alguém que é entregue ao vinho, que vive na bebedeira, alguém que é entregue ao pecado. E esse alguém não se trata somente de uma pessoa, mas de uma nação, a nação babilônica. Então a nação da Babilônia era um povo impiedoso. Então Deus fala a respeito desse povo, mas também ele diz ali, mas o justo pela fé viverá, no final do versículo 4. Ao mesmo tempo que existe esse povo que é injusto, impiedoso e violento, existe também um outro povo que são os justos. E ele diz aqui que os justos viverão pela fé, pela sua fé no Senhor, os justos viverão, os justos serão preservados. Por isso que no capítulo 1, versículo 12, no meio do versículo, Abacuque diz assim: nós não morreremos, nós vamos sofrer. A nação de Judá será corrigida por Deus, porque pecou diante de Deus. Mas ele diz ali, nós não morreremos, porque o Senhor sempre cuida daqueles que são seus. Ele diz, pela fé o justo viverá pela sua fé. Irmãos, 1 João capítulo 5, versículos 18 e 19 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. O maligno não nos toca, ele não nos toca. Pode ser que nesse mundo nós vamos sofrer, pode ser que nesse mundo, e muito provavelmente, pelo jeito que as coisas estão indo, muito provavelmente nós vamos sofrer. Mas sabe de uma coisa? O Senhor sempre está conosco. Por quê? Porque nós somos justos, nós colocamos a nossa fé nele e nós vivemos conforme a fé que nós temos no Senhor. Por isso ele disse, o justo viverá pela sua fé. Somos o povo de Deus, temos a proteção de Deus a cada momento. A nação de Judá era o povo de Deus. E Deus disse para eles, o justo, ele vai viver, mas pela sua fé, por causa da sua fé, ele vai viver. A nação de Judá, mesmo sendo o povo de Deus, Deus trouxe castigo sobre eles. Mesmo sendo o povo de Deus, eles sofreram. Nós não vamos encontrar na Bíblia em nenhum momento aquele falso conceito de que porque a pessoa pertence a Deus não há sofrimento. Isso não existe. Muito pelo contrário, quando nós olhamos grandes homens, grandes servos de Deus, não somente nos tempos bíblicos, mas até mesmo dos tempos antigos até hoje, eles sofreram. Servos de Deus sofrem. Por que nós sofremos? Porque nós vivemos numa sociedade pecaminosa e caída. Então nós vamos sofrer, mas o Senhor, ele está conosco. O povo de Deus seria castigado por causa do seu pecado, mas aqueles inimigos que seriam usados para castigar o povo de Deus também não ficariam sem castigo. E isso é importante entendermos. Nós vamos sofrer, sim, podemos sofrer nesse mundo, mas o que nós precisamos entender é que, apesar de nós sofrermos, o Senhor, ele trata do pecado, ele trata. O Senhor, ele julga, ele traz julgamento sobre as pessoas ímpias. E é o que nós encontramos aqui nos versículos 6 até o versículo 19. Versículos 6 a 19, olha só o que diz ali. Nós vamos ver algumas coisas. Por exemplo, o que nós vamos ver aqui, irmãos, nos versículos 6 a 19, são algumas sentenças que Deus traz sobre esses ímpios. São chamados de ais. Sabe quando a gente fala ai de você? Então é o que Deus diz. Então, em forma de ais, nós encontramos 5 ais que Deus revela a respeito dessa nação ímpia, porque Deus não tolera o pecado e Deus traz julgamento. Nos versículos 6 a 8, nós vamos ver aqui que essa nação ímpia, que era os babilônios, eles roubaram outras nações e por isso eles também seriam roubados. Olha lá os versículos 6 a 8. Não levantarão, pois, todos estes contra ele, contra essa nação babilônica,
contra Nabucodonosor, o rei dos babilônios, contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele, e se dirá, olha o que vai ser dito sobre essa nação: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Porventura não se levantarão de repente os teus extorqueadores, e não despertarão os que te farão tremer, e não lhes servirás tu de despojo? Porventura despojaste as muitas nações, mas os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui é: da mesma forma que vocês roubaram as outras nações, vocês vão ser roubados. Sabe por quê? Porque Deus sempre traz julgamento sobre o pecado. Pode ser que na hora a gente não veja. Tem aquele ditado que muitas pessoas usam, né? A justiça de Deus tarda, mas não falha. Na verdade, ela não tarda e muito menos falha. No tempo oportuno, o Senhor sempre faz justiça. E o que Deus está dizendo para Abacuque então é: Abacuque, eu vou usar uma nação ímpia para corrigir o seu povo, o meu povo, mas também eu não vou deixar de trazer julgamento sobre essa nação. Essa nação ímpia não vai prosperar, porque eu vou trazer julgamento. Olha comigo os versículos 9 a 11. Nós vamos ver aqui que esses ímpios, eles seriam envergonhados da mesma forma que eles envergonharam outras nações que eles invadiram. Versículos 9 a 11. Ai daquele que, para a sua casa, ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos. Porque essa era uma nação que roubava, ela saqueava outros povos, essa nação ajuntava tesouros que não era dela. E Deus está dizendo: ai dessa nação, ai, para pôr o seu ninho no alto, e a fim de se livrar do poder do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, ou seja, vocês estão trazendo vergonha para vocês, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Deus está dizendo, essa nação está pecando contra ela mesma. Versículo 11, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Essa nação não ficaria impune. Por quê? Porque Deus sempre trata o pecado. Sempre. Olha comigo, nos versículos 12 a 14, nós vamos ver que esses ímpios, eles tomavam as cidades com violência, derramando sangue, mas toda a terra veria a glória de Deus, quando Deus trouxesse juízo sobre eles. Olha lá os versículos 12 a 14. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Porventura não vem do Senhor dos exércitos, que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, ele está dizendo, olha, ai daquele que forma uma cidade com sangue. E era justamente o que essa nação fazia. Invadia outras cidades, tomavam aquilo, e aquela localidade que eles tomavam passava a ser deles. E lá eles construíam as suas fortalezas. E Deus está dizendo, ai de alguém que faz isso, ai. Olha só os versículos 15 a 17. Estes ímpios seriam envergonhados por causa da sua maldade, dos seus pecados. Olha o que Deus diz nos versículos 15 a 17. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti, que adicionas à bebida o teu furor, e o embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia ou vergonha, em lugar de honra. Bebe tu também, e seja como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e ignomínia ou vergonha cairá sobre a tua glória. Por quê?
porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras te amedrontará, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Deus está revelando aqui uma nação pecadora, uma nação que dava de beber ao seu companheiro, colocavam os outros bêbados, uma nação que era cheia de vergonha, uma nação sanguinária, que matou pessoas, animais, e por causa dessas pessoas, desses animais, que essa nação aqui destruiu diante de Deus, Deus traria vergonha e medo sobre eles, sobre essa nação. Deus traria vergonha. Ele fala sobre localidades, por exemplo, o Líbano, a violência. E, irmãos, o violento nunca fica impune. Nunca. Não faz diferença em qual classe ele está. Não faz diferença se ele faz parte do alto escalão ou se ele faz parte daquilo que é chamado de a ralé da sociedade. Não faz diferença. Do alto até o mais baixo da sociedade, todos serão julgados um dia. Nada cai por terra, todos serão julgados. Esses ímpios, eles seriam castigados não somente por causa da violência, mas também por causa da sua idolatria. Versículos 18 e 19. Que aproveita a imagem de escultura depois que a esculpiu o seu artífice? Ela é a imagem de fundição que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? O ídolo, ele pode ensinar alguma coisa? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. E aqui nos mostra que Deus também tratará da idolatria desse povo. Deus iria tratar da idolatria desse povo. Então você vê, irmãos, que toda essa violência, o que nós encontramos nesses versículos, é a violência, a maldade desse povo, a sua idolatria, a forma com que eles envergonharam outros povos, e Deus está dizendo aqui, ai de vocês. É por isso, irmãos, que nós precisamos viver nessa terra vidas santas, porque a palavra de Deus, ela diz em Gálatas 6,7, que é um versículo muito oportuno para esse texto: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que o homem colher, o que o homem ceifar, ele vai colher. Aquilo que ele plantar, ele vai colher, mais cedo ou mais tarde ele vai colher. E esse conceito, essa lei do plantio e da colheita, não é só para ímpios, é para nós também. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente planta. Deus sempre trata o pecado, por isso santifiquemos as nossas vidas diante dele. Deus está dizendo, eu vou tratar do pecado desse povo. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, e nós vamos receber de acordo com aquilo que nós fizermos com o nosso corpo, através do nosso corpo, seja o bem ou o mal. De acordo com aquilo que nós fizermos, todos nós vamos receber. Justos e injustos, todos compareceremos diante de Deus um dia. Ou seja, Deus é muito sério em dizer aquilo que Ele diz na sua palavra. Os profetas já haviam profetizado a respeito dos castigos desse povo. Se você ler Jeremias capítulo 50, Isaías capítulos 13 e 14 e outros versículos, você vai ver que Deus, ele fala sobre o julgamento que traria sobre a Babilônia. Deus fala sobre isso. Por quê? Porque Deus é realmente sério. E conforme descrito em Jeremias 50, em Isaías capítulos 13, 14 e outros textos, aconteceu exatamente conforme aquilo que Deus disse. Porque a palavra de Deus nunca cai por terra. Nunca cai por terra. Tudo isso se cumpriu.
Essa profecia especificamente se cumpriu no ano de 586 antes de Cristo. E a questão, irmãos, por que Deus ele trata de cada pecado? Por que Deus nunca deixa o pecado impune? Por causa do lugar onde Deus está. Olha o versículo 20, para a gente fazer um fechamento. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se toda a terra diante dele. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor ele está onde? No seu santo templo, assentado no seu trono de glória, olhando tudo, observando tudo. Deus não está de braços cruzados, Ele não olha de forma passiva, mas o Senhor ele tem o momento e a maneira certa para tratar de cada pecado. Nada cai por terra. O Senhor ele corrige não somente o seu povo, como ele corrigiu o seu povo aqui, e corrige o seu povo que somos nós, mas também o Senhor corrige os ímpios. E Deus nunca deixa o pecado impune. Deus sempre traz juízo, sempre. Sempre. O que nós concluímos, irmãos? O que nós concluímos com isso é que todos nós somos pecadores diante de Deus. Todos nós merecemos o juízo, o julgamento. Você merece ser julgado por Deus. Eu mereço ser julgado porque nós pecamos, nós erramos. Pecamos com os nossos lábios, pecamos com o nosso mau testemunho, pecamos com o nosso estilo de vida. Os ímpios pecam diante de Deus em rejeitar Jesus como Salvador, em abraçar o pecado como eles fazem. Então todos seremos julgados diante de Deus. Nós que somos salvos seremos julgados pelas nossas obras. Os ímpios que não são salvos serão julgados no inferno. Nós não iremos para o inferno, mas nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Os ímpios, eles vão ser lançados no inferno um dia, vão ser julgados por Deus. Todos nós seremos julgados, todos nós nos apresentaremos diante de Deus. Por isso que nós que somos salvos precisamos diariamente nos arrepender dos nossos pecados também. Precisamos de arrependimento. E aquele que não tem Cristo, ele precisa de salvação. Ele precisa se arrepender dos seus pecados e colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo, para que se torne um justo diante de Deus. O versículo 4, eu quero ler novamente, diz ali o finalzinho: mas o justo pela sua fé viverá. Pela sua fé viverá. Esse mesmo conceito ele está em Hebreus capítulo 10, versículo 38, Romanos capítulo 1, versículo 17, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Esses textos dizem praticamente a mesma coisa. O justo, ele não anda pela sua vista, mas pela sua fé. Ele não anda pelo que vê, mas pela fé que ele tem, pela fé que ele professa no Senhor. Enquanto existe uma classe de pessoas arrogantes, orgulhosas, que vivem no pecado sem Cristo, existe também outra classe de pessoas, que são aqueles que já depositaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Agora, algumas coisas a considerar é: você já colocou a sua fé no Senhor Jesus Cristo? Você tem 100% de certeza disso? Em algum momento da sua vida, em algum dia, em algum minuto específico, você já foi perdoado por Cristo? Foi salvo por Ele? Suas práticas, sua conduta, suas conversas, suas amizades, seu comportamento na igreja, na família, na escola, na faculdade ou em qualquer outro lugar, no trabalho, onde quer que você esteja, onde quer que nós estejamos, tudo isso deve ser coerente com a fé que nós professamos a Cristo. Tudo isso. Tudo isso. Existem muitas práticas que não condizem com o cristão. E, irmãos, assim que nós terminarmos esses estudos em Abacuque, nós vamos começar uma série sobre santificação. E nós precisamos santificar a nossa vida diante de Deus. Todos nós, eu me coloco no meio junto com os irmãos, todos nós precisamos santificar a nossa vida diante de Deus.
Nós vamos começar uma série sobre santificação. Nós vamos chegar a entender que algumas práticas não condizem com o povo de Deus. Certas palavras não condizem com o povo de Deus. Certos pensamentos não condizem com o povo de Deus. Nós vamos entender isso, de acordo com a palavra. E por que é tão importante nós santificarmos a nossa vida? Porque Deus sempre julga o pecado, sempre. Mas ainda há algo pior. Aquele que não foi perdoado por Cristo precisa dobrar o seu joelho para que ele também deposite a sua fé no Senhor. Amém? Para que não seja julgado e lançado no inferno. Irmãos, o livro de Abacuque, ele é extremamente oportuno para os dias de hoje. O que nós aprendemos então para a gente concluir? Esse texto nos apresenta a justiça, a santidade e a soberania de Deus, como o justo juiz, mas também nos apresenta o amor, a misericórdia e a graça de Deus, que salva todo aquele que deposita a sua fé nele. Por quê? Porque o justo, pela sua fé, viverá. Amém?